Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem e todos sejam muito bem-vindos a mais um dia de trocas, né? De aprendizados com os ensinamentos de nossos irmãos espirituais, espíritos de luz trazidos por Kardec, primeiramente por Jesus, nosso amado irmão, à luz da doutrina espírita. Hoje a gente vai entrar na 24ª aula. Vamos falar um pouco sobre espiritismo e mediunidade, utilizando como livro basilar Estudando a Mediunidade de Martins Peralva, e para que a gente possa estar entrando em sintonia com esses irmãos amados que nos auxilia tanto da espiritualidade de luz, principalmente com Jesus, que todos possam serenar os corações, aqueles que puderem fechar os olhos e que quiserem fechar os olhos, fechem, os que não quiserem, não tem problema. Agradecemos imensamente, irmão Jesus, a tua presença aqui conosco. Pedimos auxílio, amparo da espiritualidade de luz, seus trabalhadores, para que possamos aprender um pouco mais dos seus ensinos e que possamos colocar em prática em nossas vidas toda essa riqueza que nos foi trazida por nosso irmão Allan Kardec. Que seja feita a tua vontade hoje e sempre, que possamos nos unir no teu amor, na tua misericórdia. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. A gente vai entrar nesse capítulo com as questões, com as reflexões que o Martins Peralva fez sobre o tema vai ser Espiritismo e Mediunidade, e as questões, essas reflexões que a gente vai, no decorrer da exposição, buscar responder, é o que devemos buscar na mediunidade, como devemos considerar os médiuns, e que nos podem oferecer o espiritismo e o mediunismo, para a gente poder estar falando um pouco, se aprofundando nessas respostas, no espiritismo, na mediunidade, a gente vai sempre dar um olhar para trás, né? Olhar para o desenvolver desses ensinos da espiritualidade para a gente. Primeiro com a primeira revelação, que foi Moisés que nos trouxe, o Decálogo, os 10 Mandamentos, com o desenvolvimento desses ensinos para nós humanos aqui, né, espíritos encarnados, veio Jesus através da segunda revelação, já nos trazer o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, o perdão das ofensas, o perdão, o perdoar os nossos inimigos. E agora hoje a gente entra um pouco, fala um pouco mais da terceira revelação, que é o Espiritismo. Jesus, ele traz para a gente duas falas em que ele promete esse consolador. Ele promete enviar essa terceira revelação, né? Ele não fala terceira revelação, mas ele fala como Paráclito. Aqui em João ele fala: se me amais, observareis meus mandamentos e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que convosco permaneça para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde compreender, acolher, porque não os vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece convosco, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos disse. Paráclito é a tradução, o significado é aquele que consola, que conforta, aquele que encoraja, reanima, revive,
que intercede em nosso favor como um defensor na corte. E um trecho do que é o Espiritismo nos mostra que o Espiritismo ele veio com esse papel de consolar, de confortar. Que vem, pois, fazer o Espiritismo? Ele vem confirmar por novos testemunhos, demonstrar por fatos verdades desconhecidas ou mal compreendidas, restabelecer em seu verdadeiro sentido aquelas que foram mal interpretadas. A função, a função, né, o objeto do Espiritismo é trazer essa confirmação, é demonstrar por fatos e verdade que foram mal compreendidos e restabelecer. Então, a gente pode perceber que é uma continuação, que a espiritualidade ela traz para a gente um desenvolvimento, não para nenhum, é complementar, é algo que vai para um processo de um progresso, junto com o progresso da humanidade. No Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, trazido pelo o espírito Humberto de Campos, através do médium Chico Xavier, tem um trecho que a gente vai entender um pouquinho como chegou esse espiritismo, como veio de lá para cá. Em uma de tais assembleias, presidida pelo coração misericordioso e augusto do Cordeiro, fora destacado um dos grandes discípulos do Senhor, para vir à Terra com a tarefa de organizar e compilar ensinamentos que seriam revelados, oferecendo um método de observação a todos os estudiosos do tempo. Foi assim que Allan Kardec, a 3 de outubro de 1804, via a luz da atmosfera terrestre na cidade de Lyon. Segundo os planos de trabalho do mundo invisível, o grande missionário, no seu maravilhoso esforço de síntese, contaria com a cooperação de uma pleiade de auxiliares da sua obra, designados particularmente para coadjuvá-lo nas individualidades de Jean-Baptiste Rusteng, que ele organizaria o trabalho da fé, Leon Denis, que efetuaria o desdobramento filosófico, o Gabriel Delany, que apresentaria a estrada científica, Camille Flammarion, que abriria a cortina dos mundos desenhando as maravilhas das paisagens celestes. Leon Denis, ele foi um pensador espírita, ele foi médium, foi um dos principais continuadores do espiritismo após a morte de Allan Kardec, ao lado de Gabriel Delany e Camille Flammarion. O Gabriel Delany, ele foi um engenheiro francês, um dos pesquisadores espíritas notórios, intelectual renomado. Ele fez uma pesquisa sobre mediunidade, notória sobre mediunidade no contexto do problema mente e corpo. O Camille Flammarion, ele foi um astrônomo, pesquisador psíquico e divulgador científico francês. Ele foi um importante pesquisador e popularizador da astronomia. Recebeu notórios prêmios científicos e foi homenageado com nomenclatura oficial de alguns corpos celestes. Já João Batiste Rusteng, ele foi um advogado, jurisconsulto, bastonário da Ordem dos Advogados, lá em Bordeaux, autor de diversos trabalhos jurídicos, foi um espírita francês, já agora ele coordenou a obra Os Quatro Evangelhos, que foi psicografada por uma única médium belga, que foi a Emily Collignon. E aqui eu deixei por último o Rusteng, e vou falar brevemente,
Mas para a gente ver que lá no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, Humberto de Campos traz para a gente que essas quatro personalidades, esses quatro espíritos, eles vieram com uma função de auxiliar Kardec, de coadjuvar com Kardec, cada um na sua função. O Rusteng na fé, o Leon Denis no desdobramento filosófico, o Gabriel Delany na estrada científica, tudo voltado para a doutrina, e Camille Flammarion mostrando descortinando os mundos, a pluralidade dos mundos. A gente conhece a árvore pelos frutos, e a gente vê que Leon Denis, Gabriel Delany, Camille Flammarion, eles fizeram o que vieram fazer, eles fizeram o que se comprometeram na parte espiritual fazer. Realmente ratificaram, deram essa contextualizada, desenvolveram o que vieram fazer. Já Rusteng, com essa obra dos quatro evangelhos, trazido por uma única médium, nessa obra, ele fala, em resumo e simples, assim, a gente pode, cada um, é legal, eu sugiro que busque mais informações, ele fala que o Cristo era gênero, que ele não encarnou, que ele tinha um corpo fluídico, ou seja, que Jesus não sofreu o que ele sofreu, né? Não viveu, né? Dizendo que Jesus era hipócrita, né? Porque ele veio, fingiu ser algo que ele não era, né? Um ser humano encarnado, um espírito encarnado. Isso é um dos aspectos. Outro, que ele deveria ser o codificador, né? Ele, não Kardec, ah, ferindo um dos princípios da doutrina espírita, que é o da universalidade, a doutrina, o espiritismo, ele foi através de uma pergunta que Kardec fazia, era respondida por diversos médios em todo o mundo, em diversos locais, em diversos centros, e ele fazia essa concatenização, pegava todas as que fossem universais, né, e fazia e utilizava essas respostas, tinha esse poder de síntese. Então, é só para a gente dar ter esse olhar para a gente poder responder essas questões que nós fizemos no começo, o que devemos buscar na mediunidade, que devemos buscar em cada médium, porque a gente vê que nós somos falíveis, mesmo sendo espíritos de alta hierarquia, aonde foi visto que vieram com um propósito, né, bem complicado de trazer a ratificação da doutrina espírita. Nem todos conseguiram, 3 conseguiram e um não. Bom, mas indo agora para o período, essa doutrina trazida para a gente, a informação, os períodos, o desenvolvimento da doutrina do Espiritismo. Nós temos aqui o primeiro período, que é a fenomenologia, aonde vem aquele período, é o período da curiosidade, as mesas giram, é, vira como se fosse um espetáculo, algo, né, que não tinha muito significado. Desse primeiro período, chegou-se o segundo período, que é o das reuniões mediúnicas, houve um desenvolvimento, e aí aqui já está Kardec fazendo essas perguntas filosóficas, tendo esse raciocínio, através do conhecimento, com a espiritualidade, trazendo esse conhecimento, e com essas perguntas, foi-se necessário, nesse desenvolver, uma moral de referência, e nós tivemos, através da questão 625 do Livro dos Espíritos, onde eles nos deram Jesus como moral de referência. A gente vê aqui um evoluir dessa doutrina. Nós já temos a moral de referência que tinha vindo já, né, que era Jesus, e nós entramos no terceiro período que nós estamos hoje aqui,
Nós temos hoje toda a codificação. E esse terceiro período é o período da aplicação, da transformação moral, da reforma, para que saiamos dessa terceira ordem de espíritos imperfeitos e possamos ir galgando, através das reencarnações, essa evolução espiritual e chegarmos a sermos espíritos puros e além, né? Essa evolução individual, ela vai trazer a evolução do globo, do planeta, que já está passando, né, de provas e expiações e provas para a regeneração. Só que a gente precisa ter muito fundamentado, muito fortalecido os princípios básicos da doutrina espírita, né? A existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, são princípios que nós temos que ter bem fundamentados. Foi anexado nos materiais de auxílio na plataforma do Google uma palestra do Raul Teixeira que aprofunda, ele tem esse poder de síntese, né? É um estudioso, e ele fala bastante sobre cada um desses princípios, né? A importância de cada um, e na nossa literatura também a gente tem que buscar, na nossa doutrina. Então, a nossa doutrina, ela tem um tripé, né? Que é ciência, filosofia e religião. O Livro dos Espíritos, ele traz essa parte filosófica, ele indaga, ele questiona. O Livro dos Médiuns, ele traz a parte científica, onde explica essas questões que nós tivemos no primeiro momento. E o Evangelho, ele traz a transformação. Então, o Livro dos Espíritos, ele traz a dúvida, ele questiona com dúvidas, com perguntas. A ciência, o Livro dos Médiuns, ele já traz esse entendimento através da explicação, né? E o Evangelho, ele traz essa aplicação. É o terceiro momento, é a transformação. Então, a gente vê que aqui é algo orgânico, é algo também que, que faz com que a lei de progresso ela seja efetuada aqui, né? Sempre vai ir para esse progresso de acordo com a nossa evolução. No que é o Espiritismo, ele define que essa doutrina se acha exposta de maneira completa em O Livro dos Espíritos, para a parte filosófica, em O Livro dos Médiuns, para a parte prática, experimental, e em O Evangelho, segundo o Espiritismo, para a parte moral, sabendo da importância da Gênese, do céu e inferno e do que é o Espiritismo, né, para que a gente não se perca na importância de cada um, mas para que a gente possa estar entendendo essa ordem do Livro dos Espíritos para o Livro dos Médiuns e o Evangelho, que foi nessa sequência, é importante, é legal a gente dar uma olhadinha para a gente ver que é algo, não é algo ocasional, é algo muito inteligente demais, né? A espiritualidade, ela é muito, ela é algo que a gente nem sabe muito falar sobre, né? Mas ela tem, não existe acaso, tudo é perfeito. Trazendo alguns trechinhos para a gente poder definir o espiritismo, pode-se defini-lo assim: o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Em resumo, o espiritismo abranda a amargura dos desgostos da vida, acalma os desesperos e as agitações da alma, dissipa as incertezas ou os terrores do futuro, detém o pensamento de abreviar a vida por suicídio. Por isso mesmo, torna felizes aqueles que nele penetram. E aí está o grande segredo de sua propagação. O Espiritismo, ele explica, ele traz esse consolo, ele consola, ele explica, ele nos dá condições de, através dessa autonomia, porque Jesus falava, vai que a tua fé te curou, nós somos os nossos maiores inimigos, os nossos maiores amigos, né? Nós que podemos nos tirar, né? Tudo é uma autonomia. A nossa ligação com Deus,
com essa espiritualidade amiga, mas tudo começa por esse livre-arbítrio, a minha escolha. E o Espiritismo, ele nos fortalece, ele nos traz essa explicação. Então, para que a gente possa fixar, o Espiritismo oferece esta inapreciável vantagem de, ao mesmo tempo, satisfazer a razão ao sentimento. Então, a religião, ela apelava, quando ela apelando para o sentimento e excluindo a razão, caía e cai ainda, muitas vezes, no fanatismo e no erro. E a ciência, procedendo em sentido contrário da espiritualidade, do espiritualismo, permanece inerte e seca, impotente para regular a conduta moral. Faz-se necessário essas duas asas, a da inteligência e da moral, da razão e do sentimento, para que a gente possa realmente, para que a humanidade possa galgar evolução espiritual. Então, para a gente poder fixar o primeiro período da humanidade, foi trazida através da curiosidade, nessa terceira revelação, né? A fenomenologia. No segundo período, é o do raciocínio, das perguntas, das indagações e respostas trazidas por essa pleiade de espíritos que auxiliaram, que trouxeram essas informações para Kardec, através das reuniões mediúnicas e dessa codificação. E o terceiro período, que nós estamos aqui, que é o da aplicação, né? Já foi concatenado, os livros estão aí, a doutrina está aí, tivemos continuadores dessa doutrina, com Chico, André Luiz, Emmanuel, entre outros, Ivone, Amaral Pereira, entre outros, né? E agora a gente está na fase da aplicação, na fase dessa consequência da aplicação e das consequências dela, né? Essa transformação moral. As manifestações não estão, pois, destinadas a servir aos interesses materiais. Sua utilidade está nas consequências morais que delas decorrem. Então, esse primeiro período, esse segundo período, o primeiro período do fenômeno, segundo período das informações, e o terceiro, que é o da transformação, é o que está falando que são as consequências morais. O fim de tudo, desses fenômenos, essas manifestações, é para trazer essas informações de onde eu vim, para onde eu vou, né? O que acontece comigo, né? Qual o destino que eu vou ter. São respostas que os espíritos trazem, que já trouxeram e que ainda continuam trazendo, né? Mas que a gente precisa ter essa base bem fundamentada para a gente separar o joio do trigo. O exemplo daqueles que viveram prova que a soma da felicidade futura está em razão do progresso moral alcançado e do bem que se fez sobre a terra. Então, a soma da minha infelicidade são os vícios e as más ações que eu tenho aqui enquanto encarnado. E, ao contrário disso, a soma da minha felicidade são o bem, o progresso moral alcançado aqui sobre a Terra enquanto encarnado. Na Gênese, tem um trecho que são os tempos chegados, que ele traz que quem tenha meditado sobre o espiritismo e suas consequências, sem se limitar à produção de alguns fenômenos, compreende que ele abre à humanidade um novo caminho, descortinando os horizontes do infinito. Ao iniciá-la nos mistérios do mundo invisível, o Espiritismo mostra seu verdadeiro papel na criação. Papel perpetuamente ativo, tanto no estado espiritual quanto no corporal. O homem não caminha mais às cegas, sabe de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Jesus nos disse que nós não seríamos órfãos, e ele mandou
essa terceira revelação, que é o Espiritismo, para que nós possamos saber que nós estamos aqui. Jesus sempre falava desse reino, que o reino dele não era deste mundo, né? Falava dessa vida espiritual. E ele mandou essa terceira revelação, que é o Espiritismo, para que nós possamos saber que nós estamos aqui aprendendo, né? A nos humanizarmos, mas sabendo que nosso destino é a verdadeira paz espiritual, é na espiritualidade. E entrando um pouco nas qualidades dos médiuns, para que a gente possa saber como devo tratar o médium, como devo me referir aos médiuns, o que devo fazer com a minha mediunidade, no que é o Espiritismo, no item 79, ele fala sobre a faculdade medianímica. Ela prende-se ao organismo, é independente das qualidades morais do médium. É encontrada nos mais dignos quanto nos mais indignos. Não ocorre o mesmo com a preferência dada ao médium pelos espíritos bons. Então, para que nós possamos estarmos sintonizados com espíritos bons, aí as qualidades morais influem, a nossa dignidade influi e muito. Os bons, no item 80, os bons espíritos se comunicam. Os bons espíritos, vamos ver com quem que eles se comunicam. Eles se comunicam mais ou menos voluntariamente por tal ou tal médium, segundo sua simpatia por seu próprio espírito. E a simpatia não é a Simone é legal ou não, é real, os quesitos são as qualidades morais, a dignidade desse médium. O que constitui a qualidade de um médium não é a facilidade com a qual obtém as comunicações, mas sua aptidão de não receber senão as boas e não ser joguete de espíritos levianos e enganadores. Os maus espíritos, como é que eles se comunicam? Qual a preferência deles? Eles, para se imporem ao médium, sabem explorar habitualmente todos os defeitos morais. Aquele que lhes dá maior acesso é o orgulho, sentimento que domina no maior número de médiuns obsediados, sobretudo naqueles que são fascinados. E o orgulho que os leva a acreditar na sua infabilidade e a repelir os avisos. Esse sentimento, o orgulho, infelizmente, ele é excitado pelos elogios, do qual são objeto. Quando eles têm uma faculdade um pouco transcendental, são procurados, adulados, acabando por crer em sua importância, considerando-se indispensáveis, sendo que isso os perde. Kardec traz no livro dos médiuns, no item 228, um trecho que nos põe em alerta aos elogios. É uma nota que ele trouxe, né? Já tivemos de lamentar várias vezes os elogios feitos a alguns médiuns com a intenção de encorajá-los. Então, às vezes, os elogios que nós tecemos é para encorajarmos um trabalhador, e esses elogios, às vezes, chega para esse trabalhador de uma forma a prejudicá-lo, né? Trazendo todos esses problemas, ocasionando todos esses problemas. Ainda falando um pouco sobre a qualidade dos médicos para que a gente possa saber como nos comportarmos, a faculdade medianímica, ela é um dom de Deus, assim como todas as outras faculdades, visão, audição, tato, paladar, porque ela é orgânica, que podem empregar a gente pode empregar para o bem como para o mal, e da qual a gente pode abusar também. Ela tem por objeto, o objeto dela é nos colocar em comunicação direta com as almas daqueles que viveram, com a finalidade de receber os ensinamentos deles e nos iniciar na vida futura. Para que a gente
tem essa comunicação com a vida futura. Como a vista nos põe em comunicação com o mundo visível, a mediunidade nos coloca em comunicação com o mundo invisível. Aquele que dela se serve com um fim útil para seu próprio adiantamento e o dos seus semelhantes, cumpre uma verdadeira missão da qual terá a recompensa. Aquele que dela abusa e emprega em coisas fúteis ou no objetivo de interesse material, a desvia do seu fim providencial, suportando disso cedo ou tarde as consequências, como aquele que faz um mau uso de uma faculdade qualquer. E concluindo aqui nossa exposição de hoje, esse trecho do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele nos traz que depreende-se, portanto, que a principal questão do espiritualismo é proclamar a necessidade da renovação interior, educando-se o pensamento do homem no Evangelho, para que o lar possa refletir os seus sublimados preceitos. Aqui eu trouxe a nossa bibliografia de hoje para que a gente possa se aprofundar e as nossas reflexões depois desse estudo que a gente fez em conjunto. Como é que a gente deve, o que devemos buscar na mediunidade, né? E o que nos pode oferecer o Espiritismo? São questões que nós devemos fazer sempre, nos fazermos sempre, e essas respostas elas vão ser sempre diferentes, porque nós estamos sempre em evolução, nós estamos buscando sempre essa evolução, e o nosso entendimento, ele vai se aprimorando, e vamos evoluindo, e cada vez mais nosso propósito vai sendo afinado com a vontade de Deus. Então, concluindo com a imagem do nosso irmão Jesus Cristo, nos ensinando, nos trazendo esse Consolador prometido, nos explicando o que ele havia nos dito há 2000 anos atrás, né? Que possamos hoje ter um pouquinho mais de maturidade, que possamos hoje ter um pouco mais de coragem, para que possamos pôr em prática tudo o que ele nos ensinou, que ele esteja sempre com cada um de nós, que nós possamos sempre estar com ele também. Pedir ao Pai, nosso Pai amado, que esteja com todos nós durante a semana, durante todos os dias da nossa vida, 24 horas do dia. Que seja feita a vontade do Pai. Agradeço muito a presença de todos, espero que todos estejam aqui na próxima semana. Um beijo no coração, fiquem com Deus. Obrigada.